Na última aula, estivemos a falar, talvez assim por alto, da modulação da qualidade da água e qual é que, digamos, tentar pôr o chapéu por cima daquelas três sessões que vocês tiveram com a Rosa, o David e a Ana Lúcia. E, portanto, só não vos falei dos solos, entretanto chegámos ao fim, mas nos solos é a mesma coisa. O que se passa no solo é idêntico àquilo que se passa na água. A única diferença... Dei-me só um segundo, está bem? Olá. Mas é só para ti, Isso não quer ser compartilhado já, mas já tem coisas sobre a gente que não era para o só com a mas é que por essas guerras, mas mais por outra já temos certo. É que ela não fazia coisas mais formosas naquele dia que desenvolveu. Hoje não está Portanto, basicamente, no solo, há duas diferenças básicas entre o que se passa no solo e o que se passa na água. Não porque os organismos do solo sejam diferentes dos da água, parece que nós partilhamos para aí 80% dos nossos genes, partilhamos com uma couve, portanto as couves, para ser muito diferentes, as couves não somos tão diferentes. E, portanto, os organismos que vivem na água e no solo não são assim tão diferentes. Então, o que é diferente no solo e na água? O que é diferente no solo é que a água nós temos um solo seco, portanto, a água que pode ser um nutriente limitante no solo. E, portanto, a gente sabe que se não regar uma planta, ela acaba por morrer. E, portanto, esse facto tem que ser tido em conta quando se estuda o solo. Por outro lado, como a água é um nutriente limitante, as plantas que vivem no solo têm que ter uma estratégia de vida muito diferente das plantas que vivem na água. E uma estratégia diferente, vocês já viram que quando chove, depois do período de seca, se chover, há ervas que nascem logo. Portanto, há ervas que desde que haja água, elas começam logo a crescer. Mas há outras plantas que precisam as plantas que são plurianuais, portanto, essas mantêm-se de um ano para o outro e fazem a vida delas sazonal. Portanto, chega a primavera, dão flores e folhas, e depois no verão têm os frutos, e depois ao outono caem as folhas e vão fazendo este ciclo. E elas têm que perceber quando é que é a primavera, quando é que a primavera chegou. E como não tem calendário, elas conseguem fazer isso pelo calor. Portanto, elas vão medindo, vão verificando como é que está a temperatura a variar e não reagem logo a um dia quente. Portanto, elas só reagem depois de terem recebido uma certa quantidade de calor. Aí, elas reagem e entram em atividade.
ou se forem plantas que têm que deixar passar o inverno, e, portanto há umas que esperam pela primavera para começarem a funcionar. São aquelas que nós conhecemos. Há tempos estava a falar com o holandês sobre tulipas e bulbos de tulipas e como é que a tulipa cresce, não sei o quê, e essa é ao contrário. Essa mede o período de frio, e depois de ter passado um período de frio, ela já sabe que o inverno já passou, e então depois cresce melhor. Portanto, ele dizia que para a pessoa ter tulipas boas, o melhor é pôr as tulipas no frigorífico, os bulbos um certo tempo, para convencer que o inverno já passou. E depois a seguir pô-la no calor e ela vai. Portanto, essa é outra diferença básica das plantas terrestres para as plantas aquáticas, que reagem à temperatura e à luz e não se preocupam nada com as épocas do ano. Portanto, de resto, aquilo é tudo igual. É preciso ter, enquanto então num modelo de sol, é preciso, portanto, a primeira coisa a fazer é ter um bom modelo para a água. Então, outra coisa que falámos assim um bocadinho à pressa foi dos modelos hidrodinâmicos. E vocês não vão fazer modelos hidrodinâmicos na disciplina, porque seria trabalha mais para uma disciplina, mas convém que vocês saibam o que é que teriam de fazer a mais para além daquilo que estão a fazer. E, portanto, eu gostei destas equações. Portanto, falamos na conservação. Portanto, esta é a equação que nós temos andado a resolver. Esta relação mais a advecção mais a difusão igual às fontes e espaços. Portanto, esta relação é igual ao que entra menos o que sai, mais o que se produz, menos o que se destrói. E depois falamos na massa volúmica, que não tem termo de difusão. E não tem termo de difusão porque quando nós temos mais moléculas a passar para um lado do que para o outro, isso vai me dar velocidade. Portanto, a velocidade nós vimos que era o saldo do movimento das moléculas. Quando eu tenho tantas a ir para um lado como para o outro, eu tenho difusão, mas tenho velocidade que é nula, ou tenho velocidade nula, mas tenho difusão, e portanto, quando eu tenho mais moléculas a ir para um lado e para o outro, tenho a advecção. E, portanto, quando na equação da continuidade, nós só tínhamos a advecção que em incompressível dá a divergência da velocidade igual a zero. Portanto, isto foi o que nós vimos em mecânica dos fluidos. E depois, para a quantidade de movimento, tínhamos isto. E então, vimos que a equação das águas, ou vimos o caso das águas pouco profundas, e nas águas pouco profundas, chegamos a rever rapidamente aquilo que vocês já tinham visto em física do oceano e da atmosfera. E, portanto, vimos que se tivermos pressão hidrostática, então a equação da quantidade de movimento vertical reduz a um dp/dz igual a zero. Perdão, igual a ρg. dp/dz igual a menos ρg é a equação da quantidade de movimento não vertical. Portanto, se eu tiver aceleração igual a zero, todas as derivadas da velocidade são zero e, portanto, nesse caso, fico só com a pressão hidrostática. E depois, eu posso integrar esta equação, este dp/dz, para dizer que a pressão a uma profundidade qualquer a uma profundidade qualquer, a pressão que eu vou ter aqui, neste ponto, que está a uma cota ali que eu chamei de Z, é o peso da coluna de água do fluido que está em cima. Portanto, isto é o que nós já vimos em mecânica dos fluidos. E o peso e a potência, sabemos que é aquele peso, e é o que diz esta equação. Se eu integrar isto, o P é o integral entre Z e eta de ρg dz. E, portanto, eu tenho que integrar isto aqui portanto, o P em Z é igual ao integral de ρg dz entre Z e eta. E aqui o eta é aqui a posição da superfície. Eu tenho um referencial qualquer e, portanto, na realidade foi isto.
eu tenho um referencial qualquer, que já vos falei em termos de saber o zero hidrográfico, portanto, eu para medir a altura da superfície livre preciso medir no referencial. Isto aqui é o zero hidrográfico, portanto, é o plano de referência dos mapas onde eu vejo a batimetria. Portanto, quando eu tenho um mapa do Estado do Tejo, ou do Oceano Atlântico, ou seja do que for, tenho profundidades. Aquelas profundidades são marcadas em relação a um zero hidrográfico, e que eu vos disse que normalmente é um plano que está abaixo da cota mínima de água, esperada para a água. Portanto, eu sei que tenho maré, a maré sobe e desce, tenho tempestades que fazem subir o nível, portanto posso ter uma pressão atmosférica elevada que faz baixar o nível, e tenho isso tudo, portanto tenho variações da superfície livre, e eu quero que a superfície livre fique sempre acima deste plano, que é, e falei-vos que era por causa da questão da navegação. Portanto, estas cartas são feitas essencialmente para a navegação e, portanto, quando eu olho para um mapa que dá 5 metros, o meu barco tiver 3 metros, eu passo, tanto faz estar maré cheia como maré vazia. E então, se eu integrar isto, eu obtenho a pressão neste ponto. Se o ρ for constante, isto não tem problema nenhum, e eu fico com uma equação que é ρg vezes esta altura, que é eta menos z. E, portanto, tenho a pressão, e tendo a pressão, eu posso calcular as derivadas todas da pressão. E, portanto, o dp dxi ficava ρg de eta dxi. E, portanto, na equação da continuidade, de movimento, o termo ρg, a aceleração da gravidade, portanto, tendo agora aqui um eixo horizontal x, e tenho aqui um eixo que eu pus aqui para baixo, z, eu tendo neste referencial a aceleração da gravidade na direção x vale zero, porque a direção x é no plano horizontal, então nas equações de quantidade de movimento aparece-me, na equação da quantidade de movimento, aqui, este termo, o termo ρg, desaparece na horizontal. Mas nós sabemos bem que, quando temos o escoamento com a superfície livre, é a inclinação da superfície livre é que faz o da origem ao movimento. Portanto, é a aceleração da gravidade que dá origem ao movimento. Não é? Portanto, quando eu tenho um rio, o rio desce ou não tenho. Portanto, é a gravidade que o faz descer. No entanto, portanto, quando eu corto isto aqui, parece que eu estou a fazer desaparecer a gravidade. Na realidade, não estou, porque a pressão, o dp dx, então, o dp dx é o ρg vezes a inclinação da superfície livre. E, portanto, é a mesma gravidade que dá origem aos movimentos, ao movimento nos escoamentos com superfície livre, mas através deste termo. Então, se o ρ fosse constante, nós temos aquilo que vocês viram que se chama o escoamento barotrópico. Portanto, o escoamento barotrópico é aquele em que a pressão, o gradiente de pressão, é o mesmo qualquer que seja a profundidade. Em qualquer ponto, aqui, numa vertical, o gradiente de pressão, o dp dx, é sempre o mesmo. Não depende do z. É o escoamento barotrópico. E, portanto, é o que aquela equação realmente diz. Diz que o dp dx é imposto pela superfície livre. Portanto, é a inclinação da superfície livre que determina o movimento, qualquer que seja a profundidade a que eu estou. E então, assim chegávamos a estas equações que vocês viram em Física da Atmosfera e do Oceano. E agora, tenho aqui um par de slides sobre a integração destas. Portanto, estas equações são para um caso tridimensional. Tridimensional ou bidimensional. Portanto, aqui não está imposto se é 2D ou 3D. Portanto, eu sei que tenho esta equação para as duas direções horizontais, para o x1 e o x2, e não estou a dizer nada sobre a difusão vertical. Mas, então, se eu quisesse partir das equações iniciais,
por exemplo, aqui da divergência da velocidade igual a zero, se eu quisesse partir da divergência da velocidade igual a zero para aqui para a equação da continuidade, o que é que eu poderia fazer? O que é que eu teria que fazer? Portanto, e agora aquilo que eu vos quero aqui mostrar é, portanto, eu tenho, se eu tiver portanto, tenho aqui um volume, aqui com um ΔX. Portanto, tenho aqui um volume de controle, isto pretende ser um paralelepípedo. Pretende ser um paralelepípedo, aqui no diferencial x, y, que tem, onde eu tenho um paralelepípedo de água e que tem uma altura h maiúsculo, que é igual ao h minúsculo, que é a personalidade que eu vejo no mapa, mais aqui uma elevação da superfície livre, que é aqui este θ. E agora, eu sei que tenho aqui um escoamento qualquer com uma velocidade e sei que para eu calcular o gradiente de pressão, o gradiente de pressão eu sei que é o ρg de eta dx, portanto eu preciso mesmo conhecer a elevação da superfície livre, que é para depois poder calcular o gradiente e ter a pressão e a partir da pressão calcular a velocidade. Eu tenho ali mais à frente um slide com um desenho mais ou menos feito. Mais bem que este. Então, eu tenho duas maneiras de fazer, de calcular a elevação da superfície livre. Eu sei que a taxa de variação, portanto, se a quantidade de fluido que entra neste volume for diferente da quantidade de fluido que sai, se a quantidade de água que entra for diferente da quantidade de água que sai, então eu vou ter variação da superfície livre. Portanto, eu tenho a superfície. Se entrar mais água do que sai, a superfície livre vai subir. E, caso contrário, vai descer. E, portanto, eu para saber a taxa de acumulação, eu posso fazer aqui um balanço, fazer a divergência dos fluxos e vou ter a taxa de acumulação. Portanto, aplicando o tal princípio de a taxa de acumulação é igual ao que entra menos o que sai. Mas, vocês chegaram à mecânica dos fluidos, e na mecânica dos fluidos, vocês aprenderam uma equação, que era a equação da continuidade, que dizia que o dvi dxi igual a zero. E isto foi-nos vendido como sendo a equação da continuidade. Isto que eu acabei de dizer. A taxa de acumulação de água é igual ao fluido, é igual ao que entra menos o que sai. Então aquela equação também temos que aprender a obter a partir daqui. E portanto, esta aula é mais uma aula de cultura geral do que de outra coisa. Porque a ideia é mostrar-vos que isto não é diferente da mecânica dos fluidos e nós com regras de matemática conseguimos obter as equações todas que nós quisermos. Para obtermos as equações certas,
temos que fazer as contas sem nos enganarmos. E então, eu sei que, portanto, vamos falar então da regra de Leibniz, para integrar a equação da continuidade. Portanto, eu sei que o dvi dx igual a 0, mas o dvi dxi é igual, e o dvi dxi é igual ao du dx mais dv dy mais dw dz. Portanto, eu ali passei do i para o vw para ser mais fácil. E então, se eu integrar aquela equação, portanto, a equação da divergência da velocidade é válida num volume num ponto. Portanto, eu o que fiz foi, quando fizemos a equação é válida num ponto, isto é válido num ponto e está escrito por unidade de volume. Portanto, isto está escrito por unidade de volume e é válida em cada ponto deste volume. Então, se eu integrar esta equação no volume de controle, se eu integrar esta equação no meu volume, eu hei de conseguir chegar à taxa de acumulação da água. E portanto, se eu integrar esta equação no volume, como significa, é equivalente a integrá-la na profundidade e multiplicar por ΔX, ΔY e, portanto, o volume, porque o volume é igual, este volume é o ΔX vezes o ΔY vezes, aqui, por acaso agora não sei se tem isto consistente, os sinais ou não. Portanto, normalmente as profundidades que aparecem no mapa são positivas. Quer dizer que são medidas num eixo virado para baixo. E eu ali tenho isto, o que tenho ali é um eixo virado para cima. O eixo do H e do eta é o mesmo. Portanto, eu tenho, naquelas contas, eu tenho o Z a variar entre menos H e eta. E se eu tivesse dois, e aqui eu estou a dizer que o Z varia entre 0 aqui e H e 0 e eta. Portanto, mas é sempre o problema do referencial. Os mapas do estuário do Tejo podiam estar referidos a um zero hidrográfico. Não estaria aqui, mas estaria abaixo do fundo. Se o fundo, se eu puser o zero hidrográfico aqui, então o zero, portanto, eu aqui não tinha que me preocupar se estava a olhar para baixo, estava a olhar para cima. Estaria sempre a olhar para cima. Teria que escrever as profundidades todas. As profundidades ficavam um número sem, um bocado sem sentido. Portanto, aquilo, a pessoa não sabia bem do que é que estava a falar. Portanto, mas ali naquele slide é este tipo de referencial que eu estou a utilizar. Portanto, eu tenho por acaso eu pus o zero hidrográfico em baixo, pus o zero hidrográfico alguns aqui, mas o Z, o eixo do Z está virado para cima e o Z varia entre menos H e o eta. E o menos H é a profundidade que iria aparecer no mapa. Portanto, se eu integrar esta equação neste meu volume, aqui, se eu integrar portanto, aquela equação neste meu volume, eu vou admitir que na direção x e na direção y é tudo igual, portanto, dentro do volume nada varia na direção x e na direção y, e então o integral no volume é o ΔX ΔY vezes o integral na profundidade. E então, isto dá-me, portanto, eu vou pensar no ΔX, na direção x e na direção y, e então eu quero integrar o d dx em z. E, portanto, eu quero calcular este integral, e este integral não teria dificuldade nenhuma, porque eu poderia passar a derivada para fora se o eta não dependesse do... se o eta não dependesse do x. Portanto, se a superfície livre se a superfície livre fosse horizontal, eu não tinha, e se o H fosse horizontal, eu não tinha que ter nenhuma preocupação com esta derivada representada dentro do integral como fora do integral. Mas, se os limites de integração dependerem da direção x, então nesse caso, eu posso passar a derivada para fora do integral, mas tenho que juntar estes dois termos.
Isto é, o integral da derivada é igual à derivada do integral menos o valor da função na superfície, no limite superior, vezes a derivada do limite superior em ordem x, mais a mesma coisa no fundo. Portanto, vocês deram isto na prática, se calhar já não se lembram. Portanto, era a regra de Leibniz para trabalhar com integrais de derivadas e derivadas de integrais. Portanto, então, este termo, isto que está aqui é igual a isto, e este termo é igual àquilo, e o integral a z, esse não tem problema porque o eta e o h são independentes de z. Portanto, em cada ponto eu tenho um eta e um h, e eles dependem da direção x, portanto, e y dependem do ponto onde eu estou no mapa, mas o eta não depende do ponto onde eu estou em cada vertical. Para cada vertical tenho um eta e um h. E então, isto dá-me, o integral da derivada é o valor da função à superfície menos o valor da função no fundo. E, portanto, isto são, então, os termos que aparecem quando eu integro a equação da continuidade. E agora, a expressão da velocidade. A velocidade o que é? A velocidade vertical é a derivada total do eta em ordem ao tempo. Portanto, ou do eta, ou se eu estivesse a falar, portanto, a velocidade vertical é a derivada de z em ordem ao tempo. Portanto, e a derivada portanto, a velocidade vertical é a derivada da cota em relação ao tempo. Então, eu tenho uma derivada parcial e mais a derivada convectiva. Portanto, o d eta dt é igual a d eta dt mais o u d eta dx mais v d eta dy. E no fundo, a mesma coisa, a velocidade aqui falta igual, aliás, falta aqui igual, aqui igual também. Portanto, isto falta aqui o sinal igual. A velocidade junto ao fundo é o dh dt. E o dh dt é igual a d eta dt mais, portanto, o que é que isto quer dizer? Se eu tiver um fundo, o que é aquela equação ali? Quer dizer, se isto for no meu fundo, se isto for, portanto, eu tenho aqui uma profundidade h e tenho aqui qual é a direção do descolamento em relação ao fundo. Qual é a direção da velocidade? A velocidade é paralela ao fundo. Isto é a velocidade. A velocidade tem que ser paralela ao fundo. E, portanto, mesmo se o fundo subir e descer, isto dá origem a uma velocidade. Mas, mesmo que o fundo, se o fundo subir e descer, isto dá origem a uma velocidade, é o dh dt. Mas mesmo que o h não varie no tempo, mesmo que eu tenha um estuário que é o normal, que é o estuário cujo fundo não varia no tempo, então eu aqui tenho uma velocidade vertical, o w, que é igual a quê? O w é igual à velocidade v vezes d eta dx. Portanto, eu tenho uma velocidade que é vx d eta dx mais dy d eta não dh dy. Portanto, quando o h varia, se a profundidade varia, portanto, a velocidade é paralela ao fundo, qualquer que seja o fundo, porque a água não pode passar pelo fundo. Portanto, eu sei que o produto interno da velocidade a velocidade tem que ser paralela ao fundo, porque senão, se a velocidade não fosse paralela ao fundo, V interno dela, a dn, a velocidade interna da normal, seria diferente de zero. Se a velocidade interna da normal fosse diferente de zero, eu teria água a passar pelo fundo. O fundo seria permeável. E então, não é? Porque o caudal é V, o caudal é V interno dela, integrado na área. Portanto, para eu não ter caudal a passar pelo fundo, V interno com M tem que ser zero. Quer dizer que a velocidade tem que ser paralela ao fundo. A velocidade ser paralela ao fundo quer dizer que eu vou ter uma velocidade vertical
que é igual a V vezes dH dx, Vx dH dx mais Vy dH dy. Então, é o que dizem estas equações. Portanto, isto portanto, isto é a equação da cinemática, que costuma chamar esta equação a equação cinemática, porque diz que, portanto, a velocidade, relaciona a velocidade com a anterior. E então, se eu juntar aquelas equações todas, portanto, se eu juntar estas duas equações às equações anteriores, portanto, se eu vier aqui e puser, somar, se eu somar isto tudo, portanto, eu somo isto tudo e substituo este WZ e o W, portanto, o W à superfície e o W no fundo com a expressão, estas derivadas aqui cortam e eu vou ficar com esta equação. Portanto, a equação da continuidade, quando eu integro, dá-me deta dt mais o d dx do integral do entre a superfície e o fundo, entre o fundo e a superfície, mais o d dy da velocidade entre a superfície e o fundo, e igual a zero, e portanto, se este U for, se a velocidade for uniforme na vertical, eu aqui até devia ser. Eu aqui podia substituir aqui isto por menos. Portanto, se eu definir um U maiúsculo como sendo a velocidade média na coluna d'água, então fico com esta equação. Portanto, se eu voltar aqui, o que é que eu estou a dizer? Esta equação aqui diz-me o quê? Diz-me este delta dt mais esta coisa, diz-me o quê? Diz-me quando eu tenho uma coluna d'água, se eu dividir em camadas, então eu tenho aqui um Vx, tenho aqui um V, ou um U, mas já agora mantendo, o AX, o AX mais delta X, e em cada profundidade eu tenho uma velocidade do lado esquerdo e uma velocidade do lado direito. Portanto, o dx é esta velocidade menos esta. Portanto, se esta velocidade menos esta diz-me, dá-me o quê? Esta velocidade menos aquela dá-me a diferença entre o que entra aqui e o que sai aqui. Portanto, se eu integrar esta diferença em toda a vertical, eu tenho a diferença entre o que entra e o que sai. É o que diz aquela equação. Portanto, se eu dividir isto em camadas, eu tenho que ter um modelo tridimensional. Se eu dividir isto em camadas, se eu considerar várias camadas, eu tenho um modelo tridimensional. E eu permito a velocidade junto ao fundo ser diferente da velocidade perto da superfície. Portanto, se eu tiver um modelo tridimensional, eu vou resolver esta equação e vou transformar aquele integral num somatório na vertical. O somatório em N camadas, que são as camadas do modelo 3D. Se eu tiver um modelo bidimensional, então eu vou definir uma velocidade U que é igual a 1 sobre H do integral entre menos H e eta de U dz. Portanto, se eu definir uma velocidade média na vertical, então essa velocidade média define-se assim e, portanto, eu substituo este integral aqui por H vezes U. E, portanto, eu posso fazer isto para todas as equações com que trabalho. Para a equação da massa,
para a quantidade de movimento e portanto, eu posso ter equações diferenciais e depois, utilizando a regra de Leibniz, obter as equações na formulação que eu quiser. Não me posso enganar nas contas. E, portanto, nesta equação está implícito que o dH/dt é igual a zero. Portanto, nesta equação está implícito que o fundo é um fundo fixo. Se eu tiver um sistema com um fundo que se mova, então isto muda tudo de figura. Fundos móveis normalmente não existem. Móveis com uma aceleração grande não existem. Portanto, o fundo de um estuário, para nós, ou é rígido, ou se não for rígido, é um fundo de areia que se vai movendo lentamente, mas lentamente. Portanto, a areia vai se movendo, mas lentamente. O único sistema que eu conheço onde o fundo é móvel e varia rapidamente é nos batedores de ondas. Portanto, quando se for ao LEC e ao laboratório de hidráulica, e eles têm lá canais de ondas e têm um batedor de ondas. Aquele batedor de ondas normalmente é feito com um fundo ou uma parede que se move. Portanto, se o fundo se mover, esse fundo móvel vai dar origem a movimento, porque vai dar origem a elevação da superfície livre e depois dá origem a movimento. Portanto, se por nós estivermos a pensar num sistema natural, então podemos admitir que o dH/dt é zero e, portanto, só temos variação da superfície livre como resultado da divergência da velocidade. Portanto, ou da divergência do fluxo horizontal. Portanto, isto seria a maneira de fazer à matemática. Quando eu comecei a trabalhar com isto, foram estas as contas que eu fiz, que eram aquelas que realmente se faziam. Portanto, pensamos em volumes finitos. Então pensamos num esquema deste tipo. E então aqui, nós podemos fazer logo as hipóteses que quisermos à partida. Portanto, a taxa de acumulação é o que entra menos o que sai, a taxa de acumulação é o d vol dt, é a derivada da velocidade do volume maior do tempo, o volume é o delta x delta y vezes delta dt, e agora, se eu definir logo aqui uma velocidade média na vertical, o que entra é h vezes esta velocidade média e o que sai é h vezes a velocidade média ali, e portanto, se eu dividir por delta x e delta y, obtenho diretamente a equação. E portanto, é uma forma direta de obter a equação. Qual é a melhor maneira da pessoa fazer? Para mim, a melhor maneira é a que dá os resultados certos mais rapidamente. Portanto, a melhor maneira para mim será esta. No entanto, como não há nada como a pessoa verificar as coisas que faz, se a pessoa conseguir sempre olhar para o mesmo problema nas duas perspectivas, nesta perspectiva e na perspectiva analítica, então aí, se nós chegarmos de duas formas diferentes à mesma solução, aí estamos certos, de certeza. E, portanto, a pessoa pode avançar com segurança. Por outro lado, é assim que a pessoa faz a ligação entre a matemática e a física. Portanto, a ligação entre a matemática e a física faz-se aplicando a matemática. E, portanto, isto acaba por ser um bom fazer a integração usando a regra de Leibniz, acaba por ser um bom exercício de matemática e ajuda-nos a perceber o que é que estamos a fazer e o que é que cada operador matemático significa. Ok, portanto, isto seria para o caso bidimensional. No caso unidimensional, então o que é que eu tenho? Tenho um volume que, visto de topo, seria uma coisa também assim, como aquele, mas, ou visto na direção y, aliás, na direção x, portanto, na direção x seria igual ao anterior, e se eu agora olhar para a direção y, tenho um canal qualquer. Portanto, se eu tiver um rio,
as secções do rio são coisas daquele tipo. Portanto, tenho aqui um volume que, visto ao longo aqui do eixo do rio, tem este aspecto. Portanto, o rio tem um fundo que varia na direção longitudinal e na direção transversal tem uma coisa qualquer daquele tipo. Portanto, tenho uma secção qualquer. Então, eu poderia aplicar a mesma regra de Leibniz para chegar à equação da continuidade. Mas, aqui ia ter um bocadinho mais trabalho, mas chegava lá. Portanto, mas posso aplicar o mesmo princípio. A taxa de acumulação é o que entra vezes o que sai e o volume, aqui, como é que varia? No caso, aqui eu tinha um ΔX que era o mesmo em toda a vertical. Portanto, eu estava a pensar em paralelepípedos de água. Agora aqui, eu tenho uma secção tem uma forma qualquer esquisita. Então, e tenho aqui uma área de passagem neste momento. E tenho aqui uma largura à superfície. Tenho aqui uma largura à superfície. Se entrar mais água do que sai, o nível aqui vai subir. O nível vai subir e eu vou acumular água aqui dentro. Portanto, vou ter aqui um d-vol acumulado. Portanto, vou ter um d-vol aqui em cima. E a taxa de acumulação vai ser o d-vol dt. Portanto, e este volume vale quanto? Vale, ou a taxa de variação daquele volume, ou vale ΔX, ou se quisermos o volume, vale ΔX, delta vezes a largura à superfície. Portanto, este d-vol vale a espessura vezes o comprimento vezes a largura. Portanto, isto é o volume que se acumulou aqui dentro. E o volume que se acumulou aqui dentro é igual à diferença entre o que entra e o que sai. E o que entra é a área vezes u, e o que sai é a área vezes u em x mais ΔX. E, portanto, se eu dividir isto tudo por ΔX, mas a área vezes u é o caudal, não é? Portanto, a área vezes u igual ao caudal. E, portanto, isto dá a equação da continuidade é igual à largura à superfície vezes delta dt mais dq dx. E aquele é, a equação costuma ser escrita disto. Se assumindo que a largura do canal é igual. Não há uma variação de volume, se o canal é triangular. Exato, há uma variação de L. Portanto, isto instantaneamente é verdade. Aquilo só é verdade em termos, aquilo só é verdade em termos infinitesimais. Portanto, quando o ΔT é zero. Portanto, em cada instante, o delta dt vai ser a largura vezes o dq dx. Mas, como nós temos um ΔT finito, então aqui vamos ter um problema. Então, o que é que nós podemos fazer? Uma hipótese é admitir que o fundo, que a largura, portanto, isto é variar sempre. Vou usar aqueles aí, senão isto depois fica hoje. Temos é que viver com duas cores. Portanto, o que é que eu estou a admitir? Se eu pegar esta largura aqui, eu estou a admitir que o estuário, que o canal, tem uma secção assim. Portanto, eu daqui venho para aqui e daqui para aqui. Portanto, eu estou a perder sempre estes triângulos. Então, quanto é que vale o erro? Será grande ou pequeno? O erro é tanto maior, quanto maior for o ΔT. Portanto, quanto maior for o ΔT, maior é este erro. Se eu tiver um ΔT de 1 ou 2 minutos, então isto é pouco. E, portanto, eu posso dizer que aquela largura, portanto, isto é, quando discutido, posso dizer que isto é a largura à superfície em T vezes eta em T mais ΔT menos eta em T sobre ΔT mais o que x menos q x mais ΔX
portanto, eu posso discretizar aquela equação dessa maneira, dizer que é a largura à superfície no instante t, vezes o eta em t mais delta t menos o eta em t, e agora aqui vou pôr vezes mais a diferença entre os dois caudais, e os caudais são calculados no instante que eu logo vejo. Se for explícito seria em t, se fosse implícito seria em t mais delta t, mas então o caudal é x, o caudal é x mais delta x, e isto. E eu aqui tenho então um erro. Qual seria a melhor hipótese para isto? Era dizer que este L seria o L à superfície em t mais o L à superfície em t mais delta t sobre 2. Se eu fizesse isto já estava mais perto da verdade. Qual é o problema de fazer isto? É que eu tenho que resolver esta equação. Primeiro, vou ter a nova elevação e depois de ter a nova elevação tenho que fazer a equação, tenho de resolver de novo a equação. E portanto tenho que fazer o dobro das contas. E como o delta t é baixo, então se eu admitir isto está certo. Porque além do delta t ser baixo, eu nunca conheço exatamente o perfil do rio. Aquilo, ninguém mede, se medirem, é dos quantos em quantos quilómetros. E portanto, ou centenas e centenas de metros. No máximo chegaríamos a um perfil mais ou menos típico, ao triangular, que é o típico. Pois. E aí, se fizéssemos sobre 2, calcularíamos 2 vezes. Exato, tinhas de fazer 2 vezes. Mas isto, o resultado ia ser diferente. Ia ser muito pouco diferente porque o delta t é pequeno. E tão errado seria um como o outro, porque eu não conheço exatamente esta largura. Porque esta largura eu tenho que ir lá medi-la. Eu tenho que ir medir, tenho que ter no mapa. Mas no mapa, o mapa é feito com umas quantas medidas e depois uma interpolação. Se nós quiséssemos fazer uma relação de uma cheia, por exemplo, numa várzea, pois, se calhar essa variação é muito importante e ia ser uma dificuldade. Exatamente. Portanto, para termos a cheia de uma várzea simulada de forma correta, nós temos de ter então a topografia da várzea correta também. E portanto, os modelos servem para muitas coisas. Uma delas é para ver que os dados nunca são tão bons como a pessoa pensa. Porque a pessoa, quando chega à altura de utilizar os dados são sempre insuficientes. E, portanto, está para... Mas também ninguém mediu dados mais precisos porque não teve utilizadores mais exigentes. Portanto, os modelos servem também para ver quais são as falhas dos dados e, se forem utilizados, servem para que os dados melhorem. Portanto, quem tem que medir depois sente-se obrigado a medir. E eu costumo dizer que o INAG tinha muitas estações de monitorização e depois o número de estações foi baixando e ninguém protestou. E ninguém protestou porque ninguém utilizava. E, portanto, senão havia logo alguém que protestava. Ok, portanto, então, nos casos unidimensionais, então, eu passo da velocidade para o caudal, porque eu estou a admitir que as propriedades só variam ao longo da direção x, e então fico com aquela equação que é muito mais simples. Agora, o que é que eu vou... Portanto, isto seria a equação da continuidade, e na continuidade não tenho nenhum problema, desde que eu saiba quanto é que vale esta área, eu consigo calcular aliás, a minha área até desapareceu, portanto, eu já tenho o caudal e já governo com o caudal, mas vou precisar da área. E então, se eu for à quantidade de movimento, na quantidade de movimento, a velocidade passa também a caudal, porque eu tinha um dv dt mais um dv ou um dv dt mais um dv dxj. Portanto,
caso balotrópico, a minha equação era uma equação deste tipo. Era um dvi dt mais um dvi dj dxj, portanto, da versão, e este dj podia passar cá para fora, a escolha aquilo que é possível, e menos ρg deta dxi mais a difusão. Então, se eu estiver a pensar num escoamento, num canal, escoamento unidimensional, eu vou integrar esta equação na área. Portanto, eu vou integrar esta equação na área. Não vou resolver a velocidade para cada ponto, vou integrar na área. Está certo? No caso 1D, eu defini uma velocidade média que era 1 sobre h integral entre menos h e eta de u dz. Isto foi a velocidade que eu utilizei no modelo integrado na profundidade. No caso 1D, eu vou definir o caudal, que é igual ao integral de menos h. Aliás, o integral da área de o V interno com M dA. Portanto, no caso 1D, eu vou definir o caudal, portanto vou pensar em caudal e não em velocidade, portanto vou integrar a velocidade em toda a área. E se eu escolher secções que são perpendiculares à velocidade, portanto e admitindo que a velocidade é paralela às margens, se eu escolher secções que sejam perpendiculares ao eixo do rio, então este produto interno dá a velocidade e, portanto, o caudal é a velocidade que eu tenho em cada secção vezes a área. E então, se eu integrar esta equação na área, eu vou passar de velocidades a caudais. E, portanto, eu fazendo as contas, chego a esta equação, o dqdt mais o termo da advecção, que é isto vezes a área, igual a menos g vezes a deta dx. Portanto, mais a tensão de corte à superfície menos a tensão de corte no fundo. O que é que eu estou ali a dizer? O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que tenho uma inclinação da superfície livre e tenho aqui um caudal, e é um caudal que eu quero calcular aqui. Portanto, tenho quantidade de movimento que entra, que é U vezes o caudal aqui, uma quantidade de movimento que sai, que é U vezes o caudal aqui. Portanto, eu tenho um volume de controle, tenho um caudal que eu quero calcular, tenho um caudal que entra e um caudal que sai, vai-me dar origem ao meu termo da advecção. Tenho aqui um termo de pressão, e o termo de pressão, porque é que é dado daquela maneira? Porque eu sei que a pressão, o dp dx é igual a ρg deta dx. Portanto, e o dp dx é a força de pressão que se exerce por unidade de volume. Portanto, numa unidade de volume de fluido, eu tenho uma força que se exerce que é igual a quanto? É igual a dp dx. Era o que nós tínhamos visto em mecânica dos fluidos. Por unidade de volume, a força de pressão é dp, a resultante das forças de pressão é dp dx. Portanto,
na unidade de volume, a resultante das forças de pressão é aquilo. Portanto, neste volume todo, a resultante das forças de pressão é igual a quê? É igual à área vezes ΔX. Portanto, a área, esta área aqui, esta área transversal, a área transversal vezes ΔX dá o volume, a área transversal vezes ΔX dá-me o volume, e o volume vezes a força por unidade de volume dá a força total que se exerce sobre este fluido. Portanto, isto é a força total que se exerce sobre aquele fluido. Se agora dividir tudo por ΔX, portanto, se calhar até posso reduzir aqui a equação, fica mais fácil. Portanto, aquela equação vem do nosso princípio, posso integrá-la, então, como disse, a partir da equação que tinha, de Navier-Stokes, e depois passar às águas pouco profundas, mas posso também usar o princípio de conservação. A taxa de acumulação de quantidade de movimento é igual a quê? É igual à quantidade de movimento que eu tenho dentro do volume em T mais ΔT, menos a quantidade de movimento em T. Portanto, isto é a taxa de acumulação de quantidade de movimento no interior deste volume. E, portanto, isto é igual. Quando ΔT tende para zero, isto vai me dar ρ vezes ΔX vezes V, a velocidade vezes a área ao caudal, dQ, dt. Portanto, a taxa de acumulação de quantidade de movimento é ρ ΔX dQ dt. E portanto, se eu dividir isto por ΔX e fizer desaparecer o ρ é constante, é um fator multiplicador só. Se eu dividir isto tudo por ρ, aquele ρ corta com este, e se dividir por ΔX, isto vai-nos fazer aparecer as derivadas. Isto é aqui o dQ dt. Portanto, isto é o dQ dt, é a taxa de acumulação, isto é o que entra menos o que sai. Portanto, quando divido por ΔX dá a derivada, né? É aquilo que nós já estamos fartos de ver. E este termo aqui é a força de pressão. Este termo que está ali é a força de pressão por unidade de comprimento. Portanto, quando eu multiplico o deta dx, quando o g deta dx multiplica pela área, a área é o volume por unidade de comprimento. Portanto, isto é a força que se exerce num volume com uma unidade de comprimento. Está certo? Isto é a força que se exerce num volume com uma unidade de comprimento, que é aquele volume que eu obtenho quando divido por ΔX. Isto são, para aquilo que nós vimos desde mecânica dos fluidos e vimos logo no princípio. Portanto, então eu tenho aqui uma equação que me dá a taxa de acumulação, dá-me a advecção, tenho aqui um termo de pressão, e esta área é a área média aqui dentro neste volume. Portanto, quando eu penso num volume de comprimento, quando eu discretizar isto, isto agora eu dividi por ΔX, fiz estender o ΔX para zero. Quando eu faço estender o ΔX para zero, a área ao meio do volume e a área aqui, a área é toda igual, é sempre a mesma área, porque o ΔX é zero. Portanto, eu estou a fazer em cada plano vertical. Se
Estou a fazer num plano vertical a área de entrada igual à área média igual à área de saída. Mas quando eu passar para um modelo com um ΔX finito, quando passar para um modelo com ΔX finito, aquela área tem que, multiplicada pelo ΔX, tem que dar o meu volume. Porque o G de eta dx é a força por unidade de volume. Isto é a força por unidade de volume. Quando eu passar para um volume de comprimento ΔX, eu tenho de multiplicar a força por unidade de volume pelo volume. E o volume que está aqui dentro é a área média vezes o ΔX. Está certo? Portanto, a importância da pessoa deduzir as equações é que quando vai discretizar, depois não tem dúvidas nenhumas onde é que vai usar cada coisa. Há um bocadinho vimos a largura que aqui aparece, e as equações são sempre escritas assim. Esta largura, nós já sabemos que é a largura da superfície, porque a taxa de acumulação de volume é esta largura vezes o delta dt. E da mesma maneira, isto aqui é a força por unidade de volume. Quando eu multiplico pela área, fico com a força por unidade de comprimento. Se eu depois multiplicar pelo comprimento, fico com a força no volume. Portanto, aquilo é a área média. E agora tenho aqui a largura à superfície vezes a tensão de corte à superfície. Este termo aqui é o preciosismo. E o que é que seria isto? Se eu tiver este rio e se eu tiver vento, se eu tiver aqui um vento a soprar, este vento vai dar origem a uma tensão de corte e eventualmente pode dar origem a movimento. Portanto, se eu tiver um vento que atravessa o rio, isto não modifica grande coisa, mas se eu tiver um vento alinhado com um canal, então aí eu posso fazer subir o nível do canal bastante de um lado. Mas a probabilidade de eu ter um vento, ter um rio retilíneo e o vento alinhado com esse rio é baixa. Portanto, é por isso que eu digo que aquilo é um preciosismo que ali está. Esta força que aqui está é a tensão de corte no fundo. E essa já é importante, porque a tensão de corte em cada ponto, como a velocidade é sempre alinhada com o canal, a tensão de corte é sempre alinhada com a velocidade. E, portanto, tem o sentido contrário da velocidade. E portanto, estes dois termos vêm daqui do termo difusivo. Portanto, quando eu integro a difusão vertical quando eu integro a difusão na área, eu obtenho uma tensão de corte à superfície e uma tensão de corte no fundo. E ainda obtenho um termo de difusão ao longo do canal. Eu deveria ter difusão aqui, portanto, de uma célula para outra. Isso não aparece nunca nas equações. Porquê? Porque num rio, onde é que o atrito onde é que a difusão é importante? Em que direção é que a difusão é importante? No rio, a difusão é importante. A difusão é sempre um μ vezes um dv dx. Portanto, é uma difusividade vezes um gradiente de velocidade. No rio, em que direção é que o gradiente de velocidade é maior? É na direção vertical, ou na direção transversal, ou na direção longitudinal? Ou onde é que é menor? É mais fácil, que é para deitarmos fora. O menor, o gradiente. O gradiente é menor na direção longitudinal. Menor na direção longitudinal. Portanto, eu aqui tenho uma velocidade qualquer, e depois aqui à frente tenho uma outra velocidade que não é zero, e portanto a velocidade ao longo do rio varia pouco. Eu posso ter, nos rios tenho velocidade maior, nos pontos tenho maior velocidade, noutros tenho menor velocidade, mas a velocidade ao longo do rio varia pouco, e o rio tem normalmente quilómetros de comprimento, e portanto a derivada da velocidade ao longo do rio é muito baixa. A derivada da velocidade é importante, sobretudo na vertical. O rio tem 1 metro, 2 metros, 3 metros, tem uma profundidade pequena e, portanto, portanto, se eu puser aqui dvi dxj,
Isto é a derivada da velocidade na direção vertical, é o dvdz. O dvdz é normalmente a derivada maior, é mais importante, porque o ΔZ é pequeno. Eventualmente, o dvdy também pode ser importante. A variação de velocidade na direção transversal também pode ser importante se o rio for estreito. E, portanto, portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as tensões de corte, que são importantes, são aquelas que se exercem aqui do lado, ou no fundo. Mas o lado de um rio é uma coisa que só existe para nós. Se vocês forem um peixe e andarem dentro do rio, o rio nunca tem lado, só tem fundo. Né? Para o rio, os únicos rios que têm lados são aqueles que têm paredes de tijolo. Portanto, se a pessoa não fizer paredes de tijolo, o rio nunca tem lado. O rio tem, enfim, pode afundar rapidamente, mas a secção é sempre uma coisa qualquer deste tipo. Então, portanto, tem sempre a secção, a profundidade, tem aqui uma zona de baixa profundidade ao lado do rio, e depois a profundidade vai aumentando. Portanto, então onde é que a tensão de corte se exerce? No fundo, a tensão de corte exerce ao longo de todo este comprimento. Este comprimento, a hidráulica, vocês chamaram de perímetro molhado. Portanto, isto que está aqui, esta largura no fundo, este LB, é o comprimento do perímetro molhado. Portanto, é aí que a tensão de corte se exerce. Mas, professor, isso é uma simplificação, não estamos a ter em conta toda. Foi tipo plantas cá ali nessas encostas. Também tem que ser em conta. Exatamente. Se eu tiver ali plantas, as plantas aumentam a resistência, o atrito, e portanto, as plantas, é uma das vantagens das plantas quando há cheias, é que elas atrasarem a propagação da cheia. E também eu estou a ter ali em conta o facto da profundidade variar de ponto para ponto. Se a profundidade varia de ponto para ponto, então a tensão de corte também varia de ponto para ponto. E a velocidade também varia de ponto para ponto. Portanto, quando nós tratamos o modelo unidimensional, então o primeiro problema que vai aparecer é esse, ou o problema mais evidente é esse. Na realidade, o que estamos a dizer é que não há problemas unidimensionais. Não há nenhum problema unidimensional, porque vocês já estão a dizer, se eu tiver as plantas de lado, e vocês estavam de lado, não estão no meio do rio. Portanto, se há plantas de lado, então significa que o que se passa aqui é diferente do que se passa aqui. Então, caracterizar o rio como um caudal é uma simplificação. Portanto, os problemas, não há problemas unidimensionais. Então, quando eu trato um problema que não é unidimensional, como sendo um problema unidimensional, eu vou perder alguma coisa. E, portanto, os modelos unidimensionais são os mais fáceis de fazer, mas são os menos precisos. E então, se isto transbordar, se eu tiver uma inundação, então a coisa ainda piora mais. Porque se eu tiver o Tejo, enquanto o Tejo está aqui dentro do leito dele, está tudo bem, mas depois, se isto inundar, então aí já o modelo unidimensional começa a patinar ainda mais. E até porque eu estou a admitir, portanto, uma das coisas que eu estou a admitir é que a velocidade aqui é igual à velocidade no eixo, e não é. E, portanto, os modelos unidimensionais só têm uma vantagem, é serem mais fáceis de programar e serem muito mais rápidos na utilização. E, portanto, quando é que o artigo mais antigo que eu li quando andava a fazer a minha tese há uma quantidade de anos era um artigo do fim dos anos 60, em que o indivíduo que tinha programado aquilo sabia quantas multiplicações é que o modelo dele fazia. Para fazer uma iteração, ele sabia quantas multiplicações fazia, porque o computador dele era tão lento, que aquilo era uma informação importante para ele, portanto ele tinha poucas multiplicações. E atualmente isso já é uma coisa que já não faz muito sentido. Então, onde é que tem interesse usar modelos unidimensionais?
Tem interesse usar modelos unidimensionais quando nós temos redes de rios, com muitos rios. Então, quando temos uma rede de drenagem, aí o modelo unidimensional tem interesse. Tem interesse porque são muitos pontos e tem interesse porque nós nunca sabemos quanto é qual a secção do rio. Ou raramente sabemos quanto é qual a secção do rio. Se vocês quiserem saber quanto é qual a secção do rio Tejo, em cada ponto, eventualmente podem ter em algumas zonas, alguém pode ter ido lá fazer umas secções porque precisava de saber, normalmente era porque precisava de saber o volume e não tanto por saber as velocidades. Portanto, os dados de partida são insuficientes, são incompletos. E, portanto, se a pessoa não consegue discretizar, se eu não consigo descrever aqui a secção do rio, então também não vale a pena estar se eu não consigo descrever a profundidade em cada ponto da secção, também não vale a pena estar a dividir isto em fatias mais pequenas. Tenho um trabalho grande do qual não resulta nada. A menos que eu queira demonstrar a alguém que vale a pena fazer este trabalho. Eu, na semana passada, estive no Brasil e fui a três universidades. E uma das universidades é no Rio de Janeiro e eles querem simular lá o escoamento estuário do rio, não sei o quê. O Rio do Brasil tem sempre tem nomes indígenas. E então, são impronunciáveis para nós. E para mim são, além de não consigo pronunciar, também não consigo memorizar. Mas, portanto, então aquele rio tem dois braços e são dois braços estreitos, o rio é comprido e eles têm secções de 20 a 20 km. Portanto, que não é nada. Portanto, de qualquer modo, eu recomendo que eles fizessem um modelo bidimensional com uma malha curvilínea que acompanha o rio e isso aí eles vão objetivamente ter que fazer hipóteses sobre a secção e portanto, ficam a saber claramente o que é que não sabem. Portanto, ficam com uma lista das coisas que não têm. Parece que a Petrobras quer ser madrinha daquele rio e quer, portanto, fazer ali um plano de gestão ou patrocinar um plano de gestão. Então, nesse caso, a Petrobras já sabe uma das coisas que tem que patrocinar é uma bateria para o rio. Portanto, eles montam um equipamento no sensor e dão algumas voltas para depois. E, portanto, então, no rio, então, isto teríamos, então, a equação mais simples. Desapareceria a difusão longitudinal de quantidade de movimento, só temos difusão transversal e vertical, e as duas acabam numa única tensão de corte, que é o que está aqui. E agora esta tensão de corte calcula-se com uma expressão daquelas que vocês aprenderam na hidráulica, ou de Manning, ou de Strickler. Portanto, nós, se soubermos a velocidade, ou sabemos o caudal e a secção, sabemos a velocidade e sabemos calcular aquela tensão de corte. Ok, então na próxima aula eu falo-vos da discretização da equação. Como é que isto agora se discretiza? Ok, vamos